Olá pessoas, professor Francisco com vocês, voltando a falar a respeito de física, não é? E nesse momento lhe trazendo um assunto todo novo, assunto esse que eu te garanto é extremamente presente, principalmente no nosso mundo, que é extremamente tecnológico também, não é? Assunto, portanto, que com certeza faz parte da minha e da sua vida. Vamos falar um pouco sobre as ondas, não é? Portanto, sem mais delongas, olha a sua tela. Só para nós podermos marcar, a gente está falando de uma aula aqui da terceira etapa, segundo semestre, módulo 2, unidade 1. Essa é a nossa primeira aula e eu vou falar para você sobre uma onda, né? Afinal de contas, meus queridos e minhas queridas, o que é uma onda? Olha a imagem desse garoto todo serelepe, cutucando com vara curta uma poça aí de água que antes estava tranquila e parada. Quando ele cutucou a poça de água, você percebe a formação de pequenas ondas dentro dessa poça de água. Então, afinal de contas, como é que a gente pode, né, observando aí esse tipo de coisa, a gente pode definir onda? Olha só, eu acho que a melhor forma de definir é o seguinte: onda é a propagação de uma perturbação, me perdoem, esqueci de habilitar aqui a caneta, tá? Vou fazer isso agora, não vai ter mais interrupção. É a propagação de perturbação de, olha só, de energia, que é fornecida por uma fonte a um determinado meio, né? Portanto, a onda não transporta matéria, a onda apenas transporta energia, né? Em outras palavras, né? Onda, então, vai ser essa perturbação num meio, ou, obviamente, no próprio vácuo, que pode acontecer, inclusive, né? Uma perturbação, a propagação dessa perturbação nesse meio. Ou seja, quando eu faço uma perturbação no meio, o que eu estou provocando ali é energia. Olha a ideia de algumas ondas que eu sei que você deve estar familiarizado. A própria onda no mar. A onda no mar acontece por conta das correntes marítmicas que chegam até o litoral e essas correntes, elas propagam uma energia muito grande, né? Que sai do ponto onde foram geradas até chegar no mar. Então, essa perturbação causou as ondas do mar. Imagina no estádio de futebol, uma galera torcendo pelo seu time e no momento do ápice da torcida, eles fazem a famosa ola. A ola, então, é quando a pessoa se levanta, né, do seu assento para poder mostrar o seu entusiasmo. Mas isso não é uma pessoa, são centenas, milhares de pessoas se levantando de forma ordenada. Aquilo que elas fazem é uma onda, é uma energia que ela está fazendo se propagar por todo o estádio. Perceba que a pessoa mesmo, ela não anda com a onda, ela só sobe e desce para poder fazer a ola, não é? Então não há propagação de matéria, ela não anda com a onda, ela simplesmente propaga junto das milhares de pessoas aquela energia, que fica bonito de ver, né? Que elas acabam gerando. A mesma coisa com a criança aqui da tela, volta para mim. Aqui na tela, nesse caso, o menino, ele está perturbando o meio, que nesse caso é a água, utilizando aí a vara curta, não é, para poder cutucar aí o meio. Então essa perturbação que ele está fazendo uma propagação dessa energia, não é, durante esse meio. Quando a gente vai falar de ondas, é extremamente importante a gente conseguir categorizar uma onda. E é isso que eu passo a fazer para você nessa aula. Olha aqui comigo. Para eu categorizar uma onda, eu posso fazê-lo quanto à sua natureza, tá? É como se fosse o seu tipo, tá? Os tipos de onda. Você tem dois tipos de onda. O primeiro tipo é o que você chama de onda do tipo mecânica, tá? Ondas mecânicas. Qual que é o grande diferencial de uma onda mecânica? A onda mecânica, né, aquela perturbação, ela se propaga em um meio material, tá? Meio material. É necessário haver um meio material para que a onda
possa existir. É o caso aí dessa mola. Já viu aquelas molas bem moles, né? E elas são compridas, né? Se eu começo então a oscilar essa mola, eu consigo propagar uma onda na mola. Perceba que na mola aqui eu tenho regiões que ela está mais estendida e outras regiõezinhas que ela está mais comprimida. Aqui é uma onda que foi propagada na mola. Você quer ver um outro exemplo de uma onda mecânica? Exatamente o som que vocês estão ouvindo nesse momento. O som que está sendo produzido provavelmente por uma caixa de som, seja do televisor ou uma caixa de som externa mesmo, isso acontece porque está havendo uma propagação no meio material que aqui é o ar. Então, sem o ar, aquele som não se propagaria daquela forma, né? Por exemplo, se eu colocasse a caixa debaixo d'água, não façam isso, mas se eu colocasse ela debaixo d'água, o som se propagaria sim debaixo d'água, só que de uma forma diferente. Agora imagine um experimento em que você tente fazer a propagação do som, sabe onde? No vácuo, lá no espaço. Desse jeito você ia falar e não ia produzir nada. A sua boca iria se gesticular, mas som mesmo que é bom, você não conseguiria ouvir, porque o espaço do vácuo ali, ele não tem nenhum meio material. E o som é uma onda do tipo mecânica. Ondas mecânicas precisam de meio material para poder existir, para poder propagar. Diferente dessas outras ondas aqui, vem comigo. A outra onda aqui é a onda do tipo eletromagnética, meus amigos, minhas amigas. A onda eletromagnética, ela tem o diferencial que não precisa de meio material para poder se propagar, tá? Ela não necessita de um meio material. Em outras palavras, no caso da onda eletromagnética, ela consegue percorrer meios que são materiais, sim, ela anda em meio material, mas ela anda também, ela existe em meios que não são materiais, ou seja, ela consegue se propagar também no vácuo. O exemplo máximo de onda eletromagnética que nós temos é a luz. A luz do sol, a luz produzida por uma lâmpada. Todas elas são ondas eletromagnéticas e não necessariamente precisa haver um meio material para que essas ondas possam existir, tá? Então é isso, sempre vamos diferenciar ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas. Outra forma da gente considerar as ondas, tá? Seria então quanto à sua direção de propagação. As ondas podem ser longitudinais ou podem ser transversais. Eu vou começar pelas transversais aqui para vocês. Olha só esse exemplo aqui. Imagina que eu coloco uma bolinha de isopor bem aqui, ó, bem aqui na ponta da onda. O que esse rapaz está fazendo? Ele tem uma corda e ele está dando uma estilingada. Ele dá como se fosse uma chicoteada na corda. Quando ele dá essa chicoteada na corda que está presa ali por uma de suas extremidades, né? Então produzida uma onda. Veja que essa onda, ela tende a andar, por conta da chicoteada que ele deu, ele anda para a direita. Tá? Mas o pedacinho de isopor que eu colei ali na corda não vai para a direita. O pedacinho de isopor, ele simplesmente sobe e desce. É o que faz, né? O isopor não vai para frente, o isopor fica no lugar, tá? Porque onda não transporta matéria, só transporta energia. Toda vez que você tiver uma onda que ela anda na horizontal, se propaga numa direção, no caso aqui horizontal, e ela vibra em outra direção, uma direção perpendicular nesse caso, você vai ter uma onda do tipo transversal. Olha só a longitudinal. A longitudinal é assim, vou colocar de novo o isopor aqui, ó, coloquei bem aqui. Aqui agora eu não tenho uma corda, opa, aqui nesse caso eu tenho uma molinha, tá aqui. A mola, né? E eu vou saculejar essa mola de frente para trás, ou melhor, né? Em relação ao nosso quadro, direita para esquerda, é assim que eu estou vibrando. Perceba que nesse caso aqui, o isopor que eu coloquei lá na mola também vai da direita para esquerda, direita para esquerda. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma onda longitudinal, porque a direção de propagação é a mesma direção de vibração
da onda, tá? Então, quando for igual, a direção de propagação com a de vibração é longitudinal. Quando for perpendicular, será transversal. Por fim, né, eu posso dizer da onda quanto à sua dimensionalidade, ou melhor, quanto à sua forma, tá? A onda que aparece numa cordinha é uma onda do tipo bidimensional, unidimensional, porque ela tem apenas uma dimensão, a onda da corda, tá? Aquela onda que o rapaz estava provocando no lago calmo, né? Usando a vara curta, nesse caso é uma onda bidimensional, porque ela se propaga por toda a extensão da lâmina de água ali, não é? E aquilo ali é basicamente um plano, né? Um plano mesmo. E por fim, a onda tridimensional mais importante que temos é o som, né? O som é uma onda que se propaga em todas as dimensões do espaço, por isso é tridimensional. Como assim, professor? Eu falando aqui nos estúdios aqui, não é? No dia de hoje, a minha voz pode ser ouvida. Quem está na frente, quem está atrás, quem está dos lados, quem está em cima e embaixo. Isso significa que o som é uma onda tridimensional, porque ele anda em todas as dimensões, se propaga em todas as dimensões do espaço. Compreende? Isso é dizer que é tridimensional. Bidimensional é porque poderia se propagar apenas, por exemplo, para frente, para trás e dos lados. E não se propaga em cima e embaixo. Ninguém escutaria em cima e embaixo. Isso seria bidimensional. Unidimensional é uma onda que se propaga só para frente e para trás, por exemplo, em uma dimensão só. Entendeu? Então essa é que é a diferença. E cada onda vai ter uma dimensionalidade totalmente diferente. Depende de cada caso, tá? Bom, expliquei para vocês quais são os tipos de onda que existem por aí. Existe também algumas grandezas que são extremamente importantes quando a gente vai falar, vamos categorizar uma onda, tá? Eu estou dizendo para você como se fosse o RG de uma onda. É falar da sua velocidade, é falar do seu comprimento de onda e é falar também do seu período. Olha aqui comigo. Essas grandezas físicas são fundamentais para quando nós vamos falar aí, né, de uma onda, né? Imagina uma onda numa corda, como essa daqui, tá? Onda numa corda como essa, eu tenho a primeira grandeza chamada de amplitude. Amplitude é essa distância que eu tenho, né, vertical aí da onda, né, essa distância vertical. Essa amplitude é dada em metros no sistema internacional. Outra grandeza importantíssima de onda é o comprimento de onda. Pode ser medido de uma crista a outra da onda. O que é a crista, professor? É a parte mais alta da onda. Se você pega da crista até outra crista, você tem um comprimento de onda, tá? Bom, outro comprimento de onda que você pode medir vai ser o mesmo, é desse ponto até esse ponto. Então, a distância para ele dar uma volta completa, isso daqui vai fazer um comprimento de onda, tá? Comprimento de onda a gente simboliza pelo símbolo lambda, é exatamente um símbolo grego, né? Para poder falar do comprimento de onda. Por fim, a velocidade de uma onda, né? A velocidade de uma onda, ela vai ser, então, a velocidade de propagação dela. Então, uma onda, ela vai andar com uma certa velocidade. E essa velocidade sempre ocorrerá em metros por segundo pelo sistema internacional, tá bom? Bom, isso daí é o principal, é o start, é o nosso início para a gente poder tratar sobre ondas. Ainda tem muito mais, mas é importante que você fixe todos esses conceitos que a gente tratou no dia de hoje. Vamos melhorar eles daqui para frente quando a gente for colocar nas outras aulas. Por enquanto, professor Francisco vai ficando por aqui, te agradecendo de coração, né, a sua paciência, agradecendo muitíssimo também o carinho e, obviamente, te lembrando, quando a gente estiver falando de física pelo nosso estado de Goiás, tamo junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau.